Olá, queridos, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Eu quero poder adorar e glorificar esse Deus mais um dia. Hoje, terça-feira do mês de junho, graças a Deus, Deus nos proporcionou mais essa rica oportunidade de poder expressar da tua santa palavra e das tuas santas escrituras. Eu quero compartilhar algo extraordinário de Deus com você aqui, para a sua vida. Amado, querido irmão que tem acompanhado os nossos vídeos no canal, no Jovem Canal, que Deus proporcionou para poder cobrir a sua vida com a sua santa palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Então vamos lá. Antes de eu fazer menção de um texto aqui, eu quero primeiro poder fazer uma oração e depois nós vamos fazer menção aqui de um texto, de uma palavra poderosa. E hoje é mais do que uma pregação. Hoje eu quero trazer aqui um estudo de Gênesis 1 e Gênesis 1, verso 2. Amém? Algo extraordinário. E eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui que eu não vou conseguir concluir tudo que eu vou falar de Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2. Então eu vou fazer etapas. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer depois um outro vídeo e depois eu vou fazer um outro terceiro vídeo para poder os irmãos entender e não ficar nenhuma dúvida na cabeça dos irmãos. Que o nosso objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus de forma correta e clara, para que os irmãos entendam, amém? De forma minuciosa, de forma clara, amém? Louvado seja o nome de Cristo. Senhor Deus, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu santo nome pela oportunidade que tu me deste de poder ser um canal, um instrumento, uma ponte do Senhor, das tuas santas escrituras, da tua santa palavra. E eis-me aqui, Senhor Deus, mais uma vez. Hoje é terça-feira, Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 7 de junho, e eu quero louvar o Senhor Deus por tudo que o Senhor Deus já fez e por tudo que o Deus já fez no dia de hoje e por tudo que Deus irá fazer através das tuas santas escrituras. E eu quero te louvar por aqueles que têm acreditado nesse canal, por aqueles que têm nos ajudado, transmitindo a tua palavra, enviando para outras pessoas. Iniciamos hoje aqui, Pai, um ensino profundo ao qual o Senhor Deus nos proporcionou. E eu quero transmitir isso para os vossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu quero fazer menção aqui é Gênesis, capítulo 1, e o verso 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser anotar, isso é muito bom. Eu sempre gosto de anotar. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou fazendo os estudos e vou anotando. Isso é muito bom. Ajuda a você compreender melhor o texto, né? E para que você compreenda o texto de forma clara, é muito bom às vezes você anotar, porque às vezes é muita informação e você não consegue captar tudo ou guardar tudo, né? E por isso que é de suma importância, às vezes, você anotar, que seja na sua Bíblia, não sei se a sua Bíblia tem algum espaço, mas anote num caderno, como eu anoto, eu vou fazendo os estudos e vou anotando, amém? Gênesis capítulo 1, texto que nós vamos fazer menção aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1, depois nós vamos ler o verso 2, mas primeiro vamos ler o verso 1 para compreender. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus céus e a terra. Ponto. Aqui nós vamos já dar início aqui. No princípio, criou Deus céus e a terra. Então observe
que existe um ponto no final desse pequeno texto de Gênesis 1 que nós acabamos, e verso 1 que nós acabamos de ler. Aonde é que eu quero chegar aqui hoje, nesse pequeno estudo, o qual eu busquei e dei uma pequena cavada aqui, e quero transmitir isso para você, quero compartilhar isso com os vossos irmãos e amigos. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, observe bem que de Gênesis 1 ao Gênesis 1:2, a terra de Gênesis 1 para a terra de Gênesis 2, elas estão bem distintas umas da outra. Elas estão bem diferenciadas umas da outra. Porque a terra de Gênesis 1:1, ela é uma terra que está na eternidade. Primeiro você precisa entender isso. Ela foi criada na eternidade. Ela foi criada na luz e ela foi criada para ser habitada. E por que, pastor, então, se a terra ela foi criada na luz, ela foi criada na eternidade e ela foi criada para ser habitada, se em Gênesis, no verso 2, no versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia. O original, o texto original no hebraico quer dizer que a terra se tornou vazia. Não é que Deus fez ela sem forma e vazia. Porque quando Deus ele fez a terra em Gênesis, versículo 1, ela estava uma terra que ainda estava na eternidade. E Deus Deus formou ela e Deus fez ela para ser habitada. A terra de Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, ela está totalmente distinta de uma para outra. Se você analisar de forma minuciosa e cautelosa, você vai observar que a terra de Gênesis 1:1, essa terra, ela está muito distante de Gênesis 1, verso 2. Primeiro que a terra de Gênesis 1:1, ela está na luz, ela está na eternidade, e Deus formou ela para ser criada. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2, você observe que ela se tornou, o original diz que ela se tornou. Ou seja, se ela se tornou, porque alguma coisa aconteceu entre Gênesis 1:1 e verso 2. Alguma coisa aconteceu para que ela se tornasse sem forma e vazia. Algo aconteceu aqui no meio. Para que causasse isso aqui, que ela se tornou sem forma e vazia. Porque, como eu disse aqui, Deus não a formou ela para que ela causasse ou que ela fosse um caos. Não, Deus não fez a terra para que ela se tornasse um caos. Não. E Deus não a fez ela vazia, mas fez ela para ser habitada. Como é que o Senhor prova isso? Que havia luz nessa terra, de Gênesis 1:1. Como é que eu provo isso, pastor? Aqui, ó, verso 2. Eu provo isso. Porque em Gênesis 2, capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face dela, sobre a face do abismo. Primeira coisa que você tem que entender é que para haver trevas, primeiro tem que ter havido luz primeiro. Não tem como haver trevas sem antes ter havido luz. E a prova está aqui. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus céus e terra, ponto. E esse ponto tem que ser respeitado. Porque houve uma pausa aqui. Houve uma pausa aqui. E para haver trevas, primeiro tem que ter havido luz primeiro. Porque trevas é sinal de ausência de luz. É alguém que perdeu a luz, alguém que chegou num lugar, em um ambiente de luz,
mas chegou com trevas. Nesse meu presente momento que eu estou aqui, eu estou num ambiente de luz. E se apagar a luz agora, eu vou entrar num ambiente de trevas. Só que se apagar a luz agora e eu entrando em um ambiente de trevas, primeiro eu estava num ambiente de luz. É isso que você tem que entender. Então, uma coisa que os amados irmãos que acompanham o canal têm que entender uma coisa. Primeiro, para haver trevas, só existe trevas porque primeiro houve luz. E Deus não formou a terra para que ela fosse vazia. Deus formou a terra para que ela fosse habitada. E Deus não formou a terra para que ela fosse um caos como está hoje na sociedade hoje. Deus não. E como que o senhor prova isso, pastor? Como é que o senhor consegue fazer menção de algum texto provando isso, pastor Paulo? Vamos lá. Isaías. É muito bom que você esteja com a sua Bíblia quando você for ver esse vídeo e que você anote. Porque eu quero fazer aqui de forma clara, como eu disse no início. Vou fazer um vídeo, vou fazer outro vídeo para que você entenda. Porque se você fazer um vídeo muito extenso, talvez você não vai compreender muito o que eu vou falar. Como é que eu provo que Deus fez a terra, que Deus formou a terra para que ela fosse criada? Isaías 45, versículo 18. Olha só o que está escrito. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Olha que coisa linda, irmãos. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez. Olha só. Ele estabeleceu, não a criou vazia. Olha que aí, as escrituras é uma coisa extraordinária, irmãos. É extraordinário. Olha só. Não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Tá aí, irmãos. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E eu não estou trazendo aqui bases de religiões em alguma. Eu não estou aqui falando, não estou aqui, eu estou falando segundo em cima de Rodrigo Silva, eu estou falando aqui em base de algum adventista. Não, eu não estou falando de religião alguma, eu estou pregando Bíblia para você aqui, eu estou trazendo um texto bíblico para você aqui. Não, jamais. Eu estou falando aqui de Bíblia para você aqui. E o texto de Isaías 45, versículo 18, deixa bem claro que Deus não a formou ela para que ela não fosse habitada. Deus formou para que ela fosse habitada. Muito pelo contrário, para que ela fosse habitada. Para que ela fosse habitada. Outra coisa que os irmãos precisam compreender, precisa entender, é que em Gênesis, olha só, essa terra de Gênesis, versículo 1, verso 1, eu amo demais. Irmão, eu estou apaixonado por isso aqui, você não tem noção, você vai gostar. Essa terra de Gênesis 1, ela não está no tempo. Porque quando Deus formou a terra em Gênesis 1, como eu disse no início, ela está ainda na eternidade. Não existe a contação do tempo, tipo o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5. Não, essa terra ainda está no tempo, está na luz. E essa terra não, aliás, ela não está no tempo, ela está na eternidade. Desculpa, deixa eu corrigir. Ela está na eternidade e ela está na luz. Porque os dias, eles passam a ser contados, dia 1, dia 2, dia 3, a partir de quando Deus cria luz, quando Deus cria sol e a lua. Os dias passam a ser contados, o tempo, na verdade, só passa a ser contado como os dias, que nós estamos dia segunda, terça, ou dia 1, dia 2, esse tempo que sai da eternidade, agora não é mais o tempo Kairos, que é chamado esse tempo que nós estamos na Terra, que é o Cronos, que é o tempo Cronos, ele passa a ser contado a partir
Esse tempo Cronos, ele entra a partir de quando Deus ele cria a lua e o sol. Olha só. Só que antes, vamos voltar aqui. Deixa eu dizer algo extraordinário para você compreender. Então, o que eu quero trazer para você aqui de Gênesis 1:1 e Gênesis 2, talvez você esteja assim, pastor, na sua cabeça, como por muitos anos eu fiquei com isso na minha cabeça, e graças a Deus, com um longo tempo de estudo, né? E ainda cavando, buscando das Sagradas Escrituras, eu cheguei a um denominador e uma conclusão que antes de Adão havia seres viventes aqui na Terra. Que antes de Adão e Eva havia seres viventes aqui na Terra. E o estudo teológico, ele chama esses seres viventes que havia antes de Adão como seres pré-adâmicos. Chamado de seres pré-adâmicos. Só que a ciência, o estudo da ciência é chamado de seres pré-históricos. Só que os teólogos e a teologia que abrange esse estudo é chamado de seres pré-adâmicos. Então, por isso que a Terra foi... Deus formou essa Terra em Gênesis 1:1 e ele formou ela para que ela fosse habitada. E quando Deus formou essa terra em Gênesis 1, versículo 1, outra coisa importantíssima que você tem que compreender aqui, que há diversidade de coisas aqui, só em Gênesis 1, versículo 1, é que essa terra de Gênesis 1:1, Deus não havia formado ainda para o homem. No presente momento que Deus forma ela, que Deus cria ela, Deus não havia formado no presente momento para o homem. Não havia formado para o homem. E esses seres viventes, pastor, que o senhor está dizendo, que havia antes de Adão, que eram os seres pré-adâmicos, esses seres não eram homens como nós, não eram humanos como nós. Se você for buscar, cavar profundamente, você vai ter uma certeza e você vai ver uma verdade do que eu estou transmitindo para você aqui, você que é leitor, conhecedor das Sagradas Escrituras, que esses seres pré-adâmicos, que também entra como os dinossauros, que existiu, não tem como nós descartarmos e esses seres eram seres grandes, eram seres enormes que existiam aqui. Como os dinossauros. Não tem como descartar. Existem milhões e milhões e milhões de fósseis de dinossauros. Que eram seres grandes, que eram como seres, como a ciência diz que eram seres pré-históricos, mas a teologia trata isso como seres pré-adâmicos, porque veio antes de Adão. Por isso que a teologia trata como seres pré-adâmicos. Então existiu esses seres e sim. Existiam esses seres. Né? Então não tem como descartar. Pastor, o senhor disse que essa terra de Gênesis 1:1, essa terra ela estava na luz, essa terra estava na eternidade e não se contava ainda o tempo, porque ela estava na luz e na eternidade. Sim, o tempo, como eu disse, ele é contado, olha só, note isso, a partir do momento em que Deus ele forma e ele coloca esse tempo, tirando da eternidade, trazendo para o tempo Cronos, quando na formação da Lua e do Sol. Da Lua e do Sol, e aí contado os dias. Que você olhar em Gênesis, capítulo 1, e do verso 16, você observe bem, se você acompanhar na sua Bíblia, que aí é a partir desse momento que o tempo ele vai ser começado a ser contado, como dia 1, dia 2 e dia 3. Quando
Olha só, Gênesis 1:16. E fez Deus dois grandes luminares. E fez Deus dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o sol, né? Então Deus fez o sol como luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então observe bem que o texto de Gênesis 1:16 é a partir desse momento que o tempo passa a ser contado. Os dias passam a ser contados. E aí, essa terra já não está mais na eternidade e na luz. Por quê? Porque Deus ele não fez a terra para ser um caos. Não. Deus não fez a terra para ser um caos. Deus não fez a terra para ser um caos. Porque, como eu disse aqui em Gênesis 1, verso 2, a terra era sem forma, que a terra se tornou, o original diz que a terra se tornou sem forma e vazia. E ela só se tornou sem forma e vazia porque houve alguma coisa aqui no meio, aqui entre Gênesis 1:1 e Gênesis 2. E o que houve aqui? A ausência de luz. A queda de Lúcifer causou isso. Alguém que perdeu a luz caiu aonde havia luz e trouxe deformidade. Naquilo que Deus formou, naquilo que Deus colocou luz, houve deformidade. Tá entendendo, irmãos? Houve deformidades. Então, é preciso você compreender e ler de forma minuciosa que essa terra, vou repetir de novo, Gênesis 1:1, essa terra ela foi criada na eternidade e na luz, não foi no tempo, não. Essa terra foi criada na eternidade e na luz. E a terra, essa terra de Gênesis 1:1 é a mesma terra de Gênesis 1:2. O problema é que aconteceu algo que fez com que essa terra se tornasse sem forma e vazia. Ela se tornou. Então, portanto, deixa eu afirmar para você aqui que é a mesma terra, só que algo aconteceu. O que aconteceu? Uma queda. Algo que perdeu a luz, caiu e trouxe deformidade nessa terra. Por isso que ela se torna sem forma e vazia. Por isso que houve trevas nessa terra. Por isso que houve abismo nessa terra. Pastor, por que Gênesis 3, Gênesis 1, verso 3, está assim, pastor? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Veja só, essa luz que você vê aqui em Gênesis 3, e Gênesis capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, essa luz aqui, ela é uma luz cósmica. Ela é uma luz cósmica. Você está entendendo? Ela é uma luz cósmica. Essa não é, talvez você vai assim, achar que essa luz é uma luz quando Deus separou o dia, quando Deus fez o sol, não. Porque essa luz aqui é uma luz cósmica de Deus, essa luz aqui. Por que talvez tem gente, como na minha mente, tem pessoas que dizem assim, mas por que Deus disse haja luz e houve luz, e Gênesis 1:4, e viu Deus que era boa a luz? A expressão nos dá a entender, que parece que Deus não tinha conhecimento da luz, que a luz era boa. Só que a expressão aqui, de Deus aqui, não é que Deus não tinha conhecimento que a luz era boa, dessa própria luz, que era a luz dele. É que Deus, quando ele disse assim, haja luz e houve luz, separando, tirando novamente, Deus trazendo novamente luz naquilo que ele formou em Gênesis 1, verso 1, naquilo que ele formou, e formou na luz, e formou na eternidade. Só que em Gênesis 2, essa luz ela perdeu, por quê? Porque houve uma queda de uma trevas que fez com que a terra perdesse a sua deformidade nesse momento, em Gênesis 2, e Deus, então Gênesis 3, ele vem com a sua luz cósmica, separando essas trevas, dividindo as trevas. E quando ele separou,
Ele diz assim, ó, como a minha luz é uma luz que separa, é uma luz boa, eu vou permanecer essa luz. Essa luz vai ser permanecida. Então essa luz aqui não é uma luz que vai trazer a contação do tempo dos dias. Como eu disse, que os dias, o tempo só passa a ser contado, os dias que você vê hoje, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, ele só passa a ser contado a partir do momento em que Deus faz os dois grandes luminares, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Entendeu, irmãos? Então, só a partir do verso que faz assim, e fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior, que é o dia, que é o sol, e o luminar menor, que é a noite, para governar a noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu encerro essa parte aqui, e eu vou gravar um outro vídeo depois, para nós darmos continuidades, para falar que seres eram esses, além dos dinossauros, como eu citei aqui, os outros seres que havia, esses seres pré-adâmicos que havia aqui na Terra, antes de Adão, fora o que eu já citei aqui, que são os dinossauros. Amém? Então, em um outro vídeo, a gente vai dar continuidade aqui, e eu peço a você que vai aí, irmão, vamos agitar aqui. Essa é a primeira aula, eu vou trazer a segunda aula, depois eu vou trazer a terceira aula, e vai ser algo maravilhoso, amém? Comente aí, comente lá nos vídeos lá o que você achou dessa aula, comente lá, deixa o seu like, não esquece, hein? Deixa o seu like, comente lá, compartilhe lá mesmo na página lá, e vamos explodir o reino dos céus aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor, fica aqui o meu agradecimento, que Deus nos abençoe, e fique na paz de Cristo, e até a próxima aula.